Dentro de cada um de nós reside uma fonte de potencial inexplorado, um reservatório de possibilidades, esperando para ser explorado. É uma jornada de autodescoberta, um caminho que leva a uma vida mais plena e significativa. Essa jornada começa com um único passo: a vontade de acreditar em si mesmo e no poder que você possui para moldar seu próprio destino. Nosso potencial não é uma entidade fixa, mas sim uma força dinâmica, em constante evolução e expansão. Como uma semente plantada em solo fértil, ela anseia por crescer, florescer em algo extraordinário. Essa capacidade inata de aprender, adaptar e transformar é conhecida como neuroplasticidade, a notável capacidade do cérebro de se reconectar ao longo de nossas vidas. Essa habilidade inerente de mudar e crescer não é limitada pela idade, circunstâncias ou experiências passadas. Cada dia apresenta uma oportunidade de cultivar nosso potencial, nutrir nossos talentos e dar um passo ousado em direção à plenitude de quem devemos ser. A jornada pode ser desafiadora, mas as recompensas são imensuráveis. Uma vida imbuída de propósito, paixão e profunda realização. Por muito tempo, fomos acorrentados pelo mito do potencial fixo, a crença de que nascemos com um conjunto finito de habilidades que determinam nosso sucesso. Essa ideia, profundamente enraizada em nossa cultura, nos fez acreditar que nossas capacidades são limitadas e imutáveis. Essa crença limitante impediu inúmeras pessoas de perseguir seus sonhos, convencendo-as de que simplesmente não são boas o suficiente. Muitas vezes, desistimos antes mesmo de tentar, presos na ideia de que nossos talentos são predeterminados e inalteráveis. No entanto, as pesquisas mais recentes em neurociência contam uma história diferente. Uma história de esperança, resiliência e potencial ilimitado. A ciência moderna nos mostra que o cérebro humano é muito mais adaptável e dinâmico do que jamais imaginamos. A pesquisa em neuroplasticidade revolucionou nossa compreensão do cérebro, demonstrando sua incrível capacidade de mudança e crescimento. Neuroplasticidade é a capacidade do cérebro de reorganizar-se, formando novas conexões neurais ao longo da vida. Ela quebra o mito do potencial fixo, revelando que nossas habilidades não são imutáveis, mas sim maleáveis, capazes de evoluir e se expandir com esforço e dedicação. Isso significa que, com prática e perseverança, podemos desenvolver novas habilidades e melhorar as que já possuímos. Essa descoberta inovadora nos capacita a nos tornarmos os arquitetos de nossas próprias vidas, a moldar nossos cérebros e nossos destinos por meio de nossas escolhas e ações. Cada decisão que tomamos, cada novo desafio que enfrentamos, contribui para o nosso crescimento e desenvolvimento pessoal. Pense na história inspiradora de pessoas como Silvio Santos, que enfrentou dificuldades no início de sua carreira, mas perseverou, aprimorou seu talento e acabou se tornando um dos maiores empresários do Brasil. Sua jornada é um testemunho do poder da neuroplasticidade e da capacidade humana de superar adversidades. A trajetória de Silvio Santos exemplifica o poder da neuroplasticidade, demonstrando que, com dedicação e crença inabalável, podemos superar obstáculos e alcançar coisas extraordinárias. Sua história nos lembra que o potencial humano é vasto e que, com a mentalidade certa, podemos transformar nossas vidas de maneiras surpreendentes. Embora o potencial para a grandeza resida dentro de cada um de nós, ele pode ser obscurecido por crenças limitantes, que muitas vezes se formam sem que percebamos. Aquelas vozes insidiosas em nossas cabeças que sussurram dúvidas e inseguranças, impedindo-nos de perseguir nossos sonhos. Essas vozes podem ser tão sutis que, às vezes, nem percebemos o quanto elas nos afetam. Essas crenças limitantes decorrem de experiências negativas do passado, condicionamento social ou medo do fracasso. Elas se enraizam profundamente em nossa psique, moldando nossas percepções e ações. Elas criam bloqueios mentais, impedindo-nos de acessar nosso potencial máximo e viver a vida que realmente desejamos.
Esses bloqueios podem se manifestar de várias formas, desde a procrastinação até a autossabotagem. Uma das crenças limitantes mais comuns é o medo do fracasso. Esse medo pode ser paralisante, fazendo-nos duvidar de nossas capacidades e hesitar em tomar decisões importantes. Esse medo pode nos paralisar, impedindo-nos de assumir riscos e buscar oportunidades de crescimento. No entanto, é importante lembrar que o fracasso é uma parte natural do processo de aprendizado. No entanto, é por meio de nossos fracassos que aprendemos, nos adaptamos e, por fim, temos sucesso. Cada queda nos ensina algo novo. Cada erro nos aproxima de uma versão melhor de nós mesmos. Abraçar o fracasso como um trampolim, em vez de um revés, nos permite sair de nossas zonas de conforto, experimentar e descobrir novas possibilidades. É nesse espaço de vulnerabilidade que encontramos nosso verdadeiro poder. Outra crença limitante generalizada é a necessidade de perfeição. A busca incessante pela perfeição pode nos impedir de agir, de tentar algo novo e de nos expressar autenticamente. Buscar a excelência é admirável, mas a busca pela perfeição pode ser debilitante, levando à procrastinação, à insegurança e ao medo do julgamento. Esse medo pode nos fazer sentir que nunca somos bons o suficiente. Abraçar a imperfeição nos permite celebrar nosso progresso, aprender com nossos erros e cultivar uma mentalidade de crescimento que nos impulsiona para frente. Ao aceitar nossas falhas, nos tornamos mais resilientes e confiantes em nossa jornada. No centro de desbloquear nosso potencial está o cultivo de uma mentalidade de crescimento. A crença de que nossas habilidades não são fixas, mas sim capazes de evoluir e se expandir por meio de esforço, perseverança e disposição para aprender com nossos erros. Quando adotamos essa mentalidade, vemos cada desafio como uma oportunidade de nos tornarmos mais fortes e mais sábios. Essa mentalidade empoderadora abraça os desafios como oportunidades de crescimento, incentivando-nos a sair de nossa zona de conforto e a enfrentar o desconhecido com coragem e determinação. Encaramos os contratempos como desvios temporários, e não como obstáculos intransponíveis. Cada falha é uma lição, cada queda é uma chance de se levantar mais forte. A resiliência, a capacidade de se recuperar da adversidade, é um componente essencial de uma mentalidade de crescimento. É essa resiliência que nos permite continuar avançando, mesmo quando as circunstâncias são difíceis. A vida é cheia de reviravoltas inesperadas, e os contratempos são inevitáveis. No entanto, é a forma como respondemos a esses desafios que define nosso caráter e determina nosso sucesso. Indivíduos resilientes possuem uma crença inabalável em sua capacidade de superar obstáculos, extraindo força de suas experiências passadas e usando-as como combustível para o crescimento. Eles entendem que cada desafio superado é um passo em direção ao seu objetivo final. O desenvolvimento de uma mentalidade de crescimento e resiliência requer esforço consciente e prática diária. Não é algo que acontece da noite para o dia, mas sim um processo contínuo de autoaperfeiçoamento. Envolve desafiar o diálogo interno negativo, reenquadrar os fracassos como oportunidades de aprendizado e nos cercar de pessoas que acreditam em nosso potencial. Ao cultivar essas qualidades, nos capacitamos para navegar pelos desafios da vida com graça, determinação e uma crença inabalável em nossa capacidade de prosperar. A prática diária de resiliência e mentalidade de crescimento nos prepara para enfrentar qualquer adversidade que a vida nos apresente. Envolve desafiar o diálogo interno negativo, reenquadrar os fracassos como oportunidades de aprendizado e nos cercar de pessoas que acreditam em nosso potencial. Ao cultivar essas qualidades, nos capacitamos para navegar pelos desafios da vida com graça, determinação e uma crença inabalável em nossa capacidade de prosperar. Ao cultivar essas qualidades, nos capacitamos para navegar pelos desafios da vida com graça, determinação e uma crença inabalável em nossa capacidade de prosperar.